Bom, eu quero saber o que você pensa. Eu quero saber de que lado você fica nessa história. Você acha mesmo que um preço errado de uma prateleira é motivo suficiente para a demissão de um gerente de uma loja? Bom, isso aconteceu no caso do Padre Fábio de Melo na loja da Havana, em Joinville. E você já deve ter ouvido falar disso por aí. Eu venho trazer alguns insights poderosos para você, empresário, entender como essas polêmicas podem acontecer dentro da sua empresa e afetar seu negócio. Você caiu aqui de paraquedas? Bom, eu sou Matheus Melo, especialista em experiência do cliente, e já quero te convidar a deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as nossas notificações para receber vídeos como esse que vão trazer princípios poderosos de acontecimentos do cotidiano para você, empresário, melhorar a experiência do seu cliente aí no seu negócio mesmo. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, Matheus, mas o que aconteceu nessa história aí do padre Fábio de Melo? Como é que foi? Me conta mais. Bom, vou te contar. Lá em Joinville, Santa Catarina, né? O padre Fábio de Melo estava saindo de uma academia e ele passou nessa loja que estava próxima ali, que é a loja da Havana, que vende chocolate, doces, enfim. É uma loja conhecida de doces aí, guloseimas. Aí o padre Fábio de Melo esteve lá com a sua equipe. Eles foram ali nas prateleiras da loja para pegar, se eu não me engano, foi um doce de leite que ele queria, o zero açúcar. Mas os preços estavam mal posicionados ali na prateleira. Ele pegou o zero açúcar, mas achou que era o preço da versão comum, da versão normal. Geralmente o produto zero açúcar é mais caro, né? Então, aí ele foi ali no balcão para fazer o pagamento e teve essa divergência de preço e tal, teve essa conversa. O padre disse que o gerente da loja foi chamado e que aí ele falou, ó, não, né, desculpa aí pelo erro, mas eu não posso fazer essa mudança de preço, tal, o sistema não me permite. E aí o padre alegou que o Código de Defesa do Consumidor diz que, na divergência dos preços, o consumidor pode pagar, sim, o preço mais barato das duas opções ali que tiverem ou mais opções. E aí o gerente, segundo o padre, agiu de maneira ríspida e disse: ó, o preço é esse aqui, o sistema não me permite alterar, e se você quiser levar, pode levar, se você não quiser, não leve. O padre foi para as redes sociais manifestar ali sua insatisfação com esse atendimento, o que gerou ali, né, um burburinho ali, o que ocasionou a demissão desse gerente. A Havana acabou demitindo o gerente e reafirmando ali o seu compromisso com as regras do Código de Defesa do Consumidor, de atendimento, tal. E antes que a situação fosse profundamente investigada, o gerente já foi desligado. Esse gerente, posteriormente, veio ali, né, se manifestar nas redes sociais, contradizendo a versão do padre. Segundo ele não chegou a conversar diretamente com o padre. Então, as histórias elas estão um pouco divergentes. Mas a nossa análise, como sempre, é neutra e eu venho tirar insights poderosos dessa história, desse acontecimento para você, empresário, para fazer com que você entregue uma melhor experiência para o seu cliente aí no seu negócio. Bom, o primeiro ponto que a gente vai analisar é o lado da experiência do cliente negativa. O padre alegou que ele teve uma experiência negativa. Você, como empresa, precisa olhar para isso. Né? O cliente foi lá e falou: olha, o seu funcionário me atendeu mal. Tudo bem, você não precisa sair demitindo todo mundo, tá? O ponto não é esse. Mas se você receber um feedback negativo a respeito de como as coisas estão acontecendo dentro do seu estabelecimento, você precisa investigar, trazer o funcionário para perto, olhar as imagens de câmera de segurança. Se for alegado, por exemplo, no caso do padre, que houve uma discussão mais acalorada, que houve uma desavença que possa ser vista, buscar testemunhos e investigar o caso. A experiência ruim do cliente, ela tem muito a ensinar. Eu sempre digo, o feedback negativo é o mais valioso que você pode receber como empresário, porque ele vai te mostrar exatamente onde você precisa mexer para entregar essa melhor experiência. Então, esse primeiro ponto é muito importante. A experiência do cliente está ruim, você é seu papel, empresário. Você precisa olhar para isso, investigar a fundo, levantar dados e traçar um plano de ação para que isso não se repita. E também se retratar aí com esse cliente que teve uma experiência ruim. Você pode trazer ele para perto de novo, dar aí um mimo, dar uma forma de compensar ali essa experiência ruim que ele teve, chama ele para perto, dá um cupom de desconto. Olha, lamento aí que isso tenha acontecido com você, realmente a sua opinião é muito importante para mim e a gente vai olhar para esse fato, vai investigar profundamente. Já de antemão quero te dar um cupom de desconto para que na sua próxima visita você tenha ali uma experiência melhor, a gente consiga, né, compensar de alguma maneira aí esse acontecimento tão triste que você, nessa experiência ruim que você teve. Então você já tem caminhos aí, tá? Investigar e traçar um plano de ação. Um outro ponto que a gente vai observar é comunicação e empatia. Eu quero ressaltar para você, tá? A nossa análise é neutra. Eu não estou tomando lado de ninguém aqui, não estou tomando lado do gerente nem do padre. Estou analisando os relatos que eles fizeram. O padre disse que o gerente e a equipe da loja não foram gentis. Essa parte da comunicação é extremamente importante. Sua equipe, seu colaborador, eles precisam estar bem treinados a ponto de saber lidar com essas situações de divergência que acontecem. Às vezes o cliente vai chegar alterado, não que seja o caso do padre, talvez o padre nem tenha se alterado, e nem ninguém da equipe dele.
Mas se acontecer do cliente chegar alterado, com alguma divergência, às vezes falando de troca de produto, às vezes, né, a gente vê aí casos na internet afora que os clientes humilham a equipe de atendimento, né? Já, você é vendedor CLT, quanto que você ganha? Eu ganho X, você não ganha nada, você ganha... ou salário mínimo, se referindo à equipe de vendas ali de atendimento de maneira extremamente pejorativa. Acho que isso é uma questão de caráter, que algumas pessoas simplesmente não têm. Mas, se acontecer na sua loja, a sua equipe precisa estar preparada. Não para aceitar ofensas pessoais, não para entrar nesse jogo de ofensas pessoais, mas para saber lidar com a satisfação do cliente. De maneira sempre gentil, com cordialidade ali, com paciência ali, de maneira que mostre, ó, eu estou pronto para resolver seu problema, a gente vai resolver e vai encontrar ali uma solução satisfatória. Muitas vezes a equipe também atua com medo de ser pega ali no erro, de, vou perder meu emprego, se as pessoas souberem que eu coloquei o preço errado lá, se eu tiver que dar um passo a mais, às vezes, e a loja tomar um prejuízo aqui de, enfim, 10, 15 reais ali, que poderia ser a diferença. Eu não tenho muita noção dos preços dos produtos da Havana, tá? Mas vamos supor ali que a diferença seja de 10, 15 reais entre o produto zero açúcar e o produto comum. Não, mas a loja vai tomar esse prejuízo. Não, eu vou tomar um xingo depois do meu gerente. Vou ser mandado embora, vou tomar uma advertência. As pessoas muitas vezes estão trabalhando com medo. Então, assim, qual que é o ambiente que está tendo dentro da sua empresa? O seu funcionário está bem treinado? Ele tem autonomia para resolver esse tipo de questão? Ou ele vive acuado ali, ele segue só aquele script ali muito bem definido, não dá nem um passo adiante, nem um passo para trás, porque ele tem medo das consequências que você, como empresário, pode impor sobre ele. É o caso de se pensar. Tudo isso vai impactar na questão da cordialidade que o seu colaborador vai oferecer para o seu cliente no momento do atendimento. Outro ponto que a gente vem tratar é justamente sobre a autonomia que eu mencionei no ponto anterior. A autonomia com responsabilidade. Esse é um dos valores, nossa, mais fundamentais de cultura, mais importantes que você precisa incorporar na cultura da sua empresa. Por quê? Se você tem uma equipe que vai funcionar só aqui, ó, nessa linha reta aqui, ó, ele não sabe dar um passo adiante, ele não tem um mínimo de autonomia para resolver um problema simples como esse de diferença de preço. Essa pessoa vai trabalhar com medo e está muito mais propensa a errar com o seu cliente, como aconteceu ali, supostamente, de acordo com a alegação do padre. A pessoa poderia simplesmente ter cumprido o que o Código de Defesa do Consumidor diz, que é dar o desconto e fornecer o produto pelo preço mais barato, já que o erro foi na colocação dos produtos na prateleira. Então, assim, aconteceu um erro. Beleza, eu tenho autonomia suficiente para resolver esse problema? Eu tenho um nível de responsabilidade, eu sou incentivado a tomar decisões visando entregar uma boa experiência para o meu cliente? Matheus, mas aí, né, tem que contornar, porque já aconteceu um erro, então a experiência de início já não foi boa. E ela precisa terminar ruim. Então é o caso de você pensar. O funcionário precisa se desenvolver para se tornar um vendedor melhor, ou talvez até um líder, um gerente da sua empresa. Ele precisa ter autonomia para se desenvolver. Senão ele vai continuar só apertando o botão ali, ó, respondendo sim ou não. É melhor colocar um robô para trabalhar, para vender, porque se é só para responder sim ou não, hoje em dia a inteligência artificial está fazendo até muito melhor do que isso. Então, caso para você pensar, minha equipe tem a autonomia e o nível de responsabilidade necessários para resolver esse tipo de problema? Que vamos combinar, gente, foi um problema simples, não foi um problema difícil de resolver, né? Então, ó, empresário, autonomia e responsabilidade. Precisa ter isso na sua empresa, tá? E mais um ponto extremamente importante: reconstrução e aprendizado. Ó, já aconteceu o fato, o cliente já saiu insatisfeito da loja, né? A gente não conseguiu contornar ali. Precisa ter um momento de reflexão. Vocês aqui precisam olhar para isso que aconteceu e pensarem: o que que a gente tem que aprender com isso aqui? Você não pode, de maneira nenhuma, sair de uma situação como essa sem aprender. Por quê? Vamos supor que o funcionário não tem autonomia, não tem responsabilidade. Eu, como empresário, falhei na implantação da cultura da minha empresa. Pô, passou o tempo, passou o fato. Aprender com isso, tá? Não precisa sair demitindo com medo da opinião pública, até porque os fatos vão se apurar. Se gerou notícia, se virou fofoca, se virou polêmica, os fatos vão ser apurados. Hoje as redes sociais impedem até, nem se você quiser, você vai conseguir ocultar aí os fatos que acontecem, né? Um cliente foi maltratado, ele vai para o Instagram. Seja ele extremamente famoso, como o Padre Fábio de Mello, ou não, tá? Os níveis de alcance e de influência de seus clientes muitas vezes são desconhecidos por você. No advento das redes sociais, às vezes você está atendendo uma pessoa que tem 500 mil seguidores e você nem sabe disso. Então você não vai conseguir colocar para debaixo do tapete nem se você quiser, tá? Então é o caso de se pensar. Aconteceu já, pô, não precisa demitir, vai investigar. O fato vai se tornar público. Investiga primeiro, vai ver. Aconteceu de fato? Não aconteceu? Tá? Até porque pode ter sido um tiro no pé da Havana demitir esse gerente.
porque ele deu, né, o pronunciamento dele nas redes sociais, o que acabou gerando muita comoção, e até nos dias de hoje, na data de gravação desse vídeo, o padre Fábio de Mello vem sofrendo ataques aí nas redes sociais, respostas às suas declarações, que fazem menção a esse caso. Recentemente, o padre deu uma declaração sobre perdão, que você precisa perdoar o suficiente para não doer, mas também precisa perdoar o suficiente para não esquecer. E a galera foi comentar, mas e o gerente lá da Havana? E o gerente? E o gerente? E o gerente? Por quê? No final das contas, vamos pôr ali que, né, o padre não estava certo e o gerente estava certo. Vamos dizer, supondo, tá? Quem sofreu o prejuízo maior? O padre continuou sendo uma pessoa pública. O gerente perdeu o emprego. Então, assim, é o caso de você pensar, investigar, vamos com calma, tá? Por último, e não menos importante, tá? Valorização do funcionário. Você precisa valorizar a equipe que você tem dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento aí. Porque é a linha de frente, eles estão falando com o seu cliente. Aconteceu um fato desse? Pô, aconteceu. Ao invés de você mandar a pessoa embora, você não tem comprovação ainda, câmera de segurança. Às vezes eu fico pensando se o pessoal da Havana não ficou com medo da opinião pública. Só que eles foram na direção contrária da opinião pública. E acabou sendo um tiro no pé nesse sentido. E aí eu fico pensando, será que por medo eles acabaram demitindo o funcionário, porque eles pensaram que isso mostraria para a opinião pública que eles se importam de fato em apurar os fatos, mas já de uma maneira a se responsabilizar de alguma forma. Porque não foi a Havana que pagou, foi o gerente que pagou por isso, né? Ele perdeu o trabalho. Então traz para perto, vamos investigar aqui, nós, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu preciso investir na sua capacitação, vamos fazer um treinamento de comunicação hiperempática, de como tratar o cliente com gentileza, não, vou te dar mais autonomia, eu sei que, de certa forma, se você falhou, eu como empresário, não te dei o treinamento adequado, se você está trabalhando com medo, eu que sou seu líder, não te dei o treinamento adequado, não criei um ambiente seguro para que você pudesse se desenvolver e executar suas funções, então, vem para perto, vamos treinar, vamos evoluir, vamos aprender, valorização do funcionário. Até porque você, empresário que está aí no dia a dia ali das tarefas, sabe o nível de responsabilidade que você tem. Se o seu funcionário falhou, responsabilidade sua. Quem contratou? Você e sua equipe. Quem treinou ou deixou de treinar? Você e sua equipe. Quem olhou ou deixou de olhar para a carreira desse funcionário? Você e sua equipe. Não tem como transferir, não tem como terceirizar essa responsabilidade. Então é o caso de você pensar. Primeira pessoa que tem que se responsabilizar, a empresa ou empresário. Depois, trazer o funcionário para perto, investir na carreira dele, investir em treinamento, valorizar e reconhecer essa pessoa. Bom, gente, o caso do padre Fábio de Mello tem muito a te ensinar. Você acabou de ver pontos aqui nesse vídeo, tá? A gente precisa entender ali como a experiência do cliente está sendo entregue na nossa empresa, como é que está a cultura da nossa empresa, a gente está valorizando ou não está valorizando os nossos funcionários. São casos a se pensar e são insights poderosos que a gente pode trazer de uma polêmica, de o que muita gente pensa que é só uma fofoquinha, você pode aprender com isso. E aqui no XP do Cliente a gente sempre vai ter vídeos nesse modelo, tá? A gente vai trazer fatos do cotidiano para trazer ensinamentos poderosos para você, empresário, investir na melhor experiência que é entregue para o seu cliente e assim, consequentemente, prosperar mais, lucrar mais. E eu quero saber de você. O que você achou desse ponto, né? Lá no começo do vídeo eu te perguntei de que lado você está nessa história. Já aconteceu alguma situação parecida aí na sua empresa? Algum cliente foi maltratado? Ou algum funcionário acabou tendo ali um deslize e não teve autonomia suficiente para resolver e depois você acabou aprendendo ou não com isso? Conta aqui para mim nos comentários e eu quero te convidar novamente. Curte, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa aprender sobre isso e já se inscreve no nosso canal para receber notificações de vídeos como esse que eu tenho certeza que vão trazer ensinamentos poderosos para você, empresário. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo vídeo. Tamo junto.